Eles estão sempre a postos para salvar vidas. E agora vão chegar ainda mais rápido porque estão por todo o estado. Eles têm moto, ambulância, até helicóptero. Mas como funciona a rotina deles? Vamos descobrir isso agora, Sueli? Vamos, André. Então chama o SAMU. GovCast RJ. Está começando mais um GovCast RJ, o podcast do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou André Luiz Costa, estou aqui mais uma vez com minha amiga Suelen Guedes. Tudo bem, Suelen? Tudo bem, André? Antes de chamar os nossos convidados de hoje, deixa eu dar aquele recadinho. Para você receber uma notificação toda vez que sair um episódio novo do GovCast RJ, é só assinar ele na sua plataforma de áudio favorita. E se você está assistindo a gente aqui pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E siga também GovRJ em todas as redes sociais. Então, agora sim, vamos chamar os nossos convidados de hoje. Eu estou aqui com o Ricardo Mangabeira, gerente de enfermagem, e José Henriques Marques Neto, gerente do Núcleo de Educação Permanente do SAMU. Obrigada por virem aqui no podcast. Tudo bem? A gente que agradece. Vamos começar com uma pergunta bem básica, né? Quando ligar para o SAMU? Legal. Isso é importante, né? Primeiro, saber lembrar qual é o número, para onde que a gente liga, né? Certo. Então, a gente liga no dígito ou tridígito 192. Em que situações ligar? Dor no peito, desmaio, crise convulsiva, alguns agravos em domicílio. Importante falar disso, porque as pessoas nem sempre sabem que podem ser atendidas nas suas próprias casas. Então, isso é uma característica do serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, de levar a ambulância até, se necessário for, na domicílio, a residência ali do cidadão, da nossa população. Então, quedas, envenenamento, trabalho de parto, agitação psicomotora, a gama de atendimento muito grande. Então, numa eventual necessidade, a população pode e deve entrar em contato através do nosso dígito, né, desse telefone 192. Importante também entender como é que é essa estrutura. Tipo o Ricardo falar, né, um pouco dessa central, nossos recursos, porque hoje é bastante abrangente aí na nossa capital e alguns também abrangendo o Estado. Boa tarde novamente, pessoal. Boa tarde. Então, a nossa estrutura, o SAMU ele é ordenado aqui na capital pela Central de Regulação de Urgências do SAMU, onde, através desse atendimento, através do tridígito 192 que o Henrique citou, o cidadão liga para o 192, ele é recepcionado por um atendente denominado TARME. Essa ligação é direcionada ao médico regulador, que faz a classificação desse tipo do evento. E durante essa classificação, o médico vai designar, muitas vezes, uma orientação ou envio de viatura. De acordo com a gravidade, ele vai estratificar essa classificação. Para que isso aconteça, o SAMU aqui na capital hoje, ele conta com 45 ambulâncias de suporte básico. O que são? São ambulâncias tripuladas por técnicos de enfermagem e condutores socorristas. 15 ambulâncias de suporte avançado, são as USAs, Unidades de Suporte Avançado, tripuladas por médicos, enfermeiros e condutores socorristas. Contamos ainda, para dar maior celeridade ao atendimento das urgências, 30 motolâncias em operação diariamente. Essas motos, elas atuam em duplas, são 15 duplas, no caso, tripuladas por enfermeiros e técnicos de enfermagem. Qual o grande ganho dessas motos? Elas são unidades de suporte intermediário. Os recursos dela são recursos, já que tem um profissional enfermeiro tripulando. O Henrique depois pode falar um pouquinho do diferencial do treinamento desses profissionais. E aí eles dispõem ali de desfibrilador externo automático, suporte ventilatório avançado, até a chegada de um próximo recurso. Além disso, na nossa estrutura, nós temos 2 veículos que atuam na verificação de óbito, justamente para desafogar a malha. A ambulância, as motos, elas fazem atendimento de urgência, e num caso de constatação de óbito, esses veículos atuam. Temos 2 atualmente. Atuamos também por parceria com a Superintendência de Operações Aéreas, o SOAER, no transporte interhospitalar aeromédico neonatal. Isso é um projeto que surgiu e nós nos empenhamos aí, e hoje nós realizamos com excelência e celeridade. Atualmente nós somos acionados em um tempo mínimo. Nossa equipe, junto às equipes de comandantes da Superintendência de Operações Aéreas, abrange em todo o estado do Rio de Janeiro
transportando essas crianças recém-nascidas. E a sua era, ela só atua nesses casos de crianças recém-nascidas? Não, isso é uma das, uma das maior operações que a estatística, né? SOAERA atua é nessa parceria com o SAMU. Além de outros eventos que eles recebem, como, por exemplo, transporte de órgãos, as missões TROV, que nós chamamos, né? Transporte de órgãos vitais. Durante a pandemia ficou bem visível aí a né? população, Notório aí. o transporte de vacinas. Verdade. O verdinho, né? Isso aí. E assim, E aconteceu também de terem pacientes que você que acompanha bem lá, não só recém-nascidos, né? Sim, Crianças sim. graves, Já tivemos gestantes essa de risco. derivação de... Porque o transporte interhospitalar era uma coisa planejada, eletiva, com paciente estável. Mas, dada a necessidade, em alguns momentos as equipes são acionadas para situações mais graves, que requerem mais celeridade, e a equipe sempre pronta para dar conta disso aí. Legal. Agora vamos falar sobre um assunto desagradável, né? Que são os trotes. O SAMU verdade. recebe muito trote? Ainda recebe, né? Ainda A recebe. gente tem a oportunidade de acompanhar lá todos os processos, né? E como NEP, naturalmente, a gente acompanha todos os processos. E apesar hoje, menos do que há um tempo atrás, né? Mas a gente ainda tem esse problema, acontece, um percentual ainda até considerável, que acaba resultando em potenciais atrasos, porque toda ligação entra num tronco, entra no processo ali de atendimento e alguém vai atender, minimamente, né? Ou vai ocupar alguma parte ali do processo. O que, infelizmente, pode causar, sim, um retardo. Quando a gente pensa em atendimento de urgência, todo tempo é vida, todo tempo é importante. A gente tem visto essas coisas, sim. Em muitas situações, você só identifica o trote após o desfecho final da central de regulação, que é deslocar um recurso, uma ambulância com profissionais, equipamento, até o local, e chegando nesse local você não encontra a vítima e nem o solicitante. É assim, infelizmente, uma coisa que atrapalha muito o serviço, é uma realidade de todo serviço de urgência hoje. E aí fica o recado, não dê trote para o SAMU, faça né? trote, Não isso faça aí. isso, por favor. Agora, José Henriques, você é gerente do Núcleo de Educação Permanente. Isso. O que é o NEP? Explica pra Então, gente. O NEP significa Núcleo de Educação Permanente. Dentro das portarias que instituem o serviço de atendimento móvel de urgência, a existência de um núcleo de treinamento, né, que é Educação Permanente, ela é prevista. Então, aqui no SAMU Capital, nós temos uma estrutura, profissionais de enfermagem, em torno de 10 profissionais, um profissional médico, profissionais condutores, né, de viatura. E a missão é conseguir manter a qualificação desses profissionais, manter ali o crescimento profissional deles e com qual característica, né? Em cima das nossas realidades. Então, cada serviço, cada região tem as suas peculiaridades. Então, passando por essa expertise, né, a gente veio da ponta, a gente veio da ambulância, a gente está nesse caminho já há um tempo, a gente até consegue perceber os nossos desafios, suprir muitas vezes a carência na formação que o profissional não recebeu adequadamente para atuar na urgência e emergência. E quando a gente pensa em atendimento pré-hospitalar, a gente tem uma característica ainda maior, de maior necessidade de informação, de treinamento. Então, a gente trabalha com treinamento entre diversas ações de educação permanente, quase que de domingo a domingo, sejam em treinamentos por canais à distância, algumas coisas EAD, uma maior parte nas nossas salas de treinamento, buscando desenvolver habilidade, buscando desenvolver raciocínio crítico para tomada de decisão, a interação dessa equipe da ambulância com a nossa central, que acontece o tempo inteiro. Atividade de educação permanente, eles vão para as bases, nossa equipe de instrutores acompanha muitas vezes numa ocorrência, muito próximo da gerência de enfermagem, muito próximo da gerência de frota, ou seja, a gente se fala o tempo inteiro para entender, né, o que está acontecendo e como que a gente pode ajudar numa mudança de comportamento, numa melhoria técnica, na implantação de uma tecnologia. Então é bastante desafiador e dá bastante trabalho. Imagina. Agora, Ricardo, você falou sobre o atendimento com as motos, né? Como que
as motos, elas vieram para desafogar os atendimentos com as ambulâncias? Como é que vocês encaminham, assim, o que vai uma ambulância, o que vai uma As motos, motolância? assim como o próprio serviço SAMU, ele é um programa do Ministério da Saúde. Daí vem essa questão da exigência do NEP, isso é muito bem definido, né? Inclusive, a gente tem o treinamento, né? A gente acaba falando. Delimitado pelas portarias do Ministério da Saúde. E as motos são mais um recurso que foram incorporados pelo Ministério da Saúde. E existe todo um manual que prevê o seu emprego. Claro que cada região do país tem peculiaridades. Aqui no Rio de Janeiro, eu acho que o nosso maior problema é trânsito. Entendi. Isso se torna um fator vantajoso. Mas assim, o emprego de motos ele tem por objetivo reduzir o tempo-resposta. O tempo que eu levo para deslocar uma ambulância aqui na região central até a Tijuca na hora do rush, as motos geralmente, existe uma estimativa aí de otimização do tempo em até 6 minutos. Caramba. Bastante No significativo. geral nacional. E esses 6 minutos eles podem indicar Salva a vida, entre a sobrevida Sim. e a morte de um indivíduo. Principalmente no caso de parada cardíaca. Nós temos vários casos de sucesso de atendimento com motolâncias em trabalho de parto em regiões de difícil acesso. A maioria das pessoas não vê, mas nós temos zonas rurais aqui na capital do Rio de Janeiro onde nenhum tipo de recurso chega. Nossas motos já chegaram em vários. Criança engasgada, parada cardiorrespiratória, porque é um recurso intermediário, chegando no menor tempo possível. Sim. Antes na ambulância, com desfibrilador externo, um profissional capacitado pelo nosso NEP, a estabelecer uma via aérea avançada e administrar drogas, porque as motos elas também atuam com drogas, São os medicamentos, né? De usados em medicamentos para urgência. parada cardíaca, no processo de reanimação, orientados pelo médico regulador. E tem uma característica muito peculiar, acho que é um ponto muito positivo do serviço, falando do trabalho com motolância, as nossas equipes trabalham em dupla. Né? Então, talvez, acho que o que a gente tem conhecimento seja a maior frota de motolância atuante, né, no cenário nacional. E nesse modelo, que vai além, a portaria, os documentos falam de equipes mínimas, de recurso mínimo. O nosso modelo está bem a mais, né? Bem à frente, porque quando a gente coloca o profissional enfermeiro, esse termo suporte intermediário é um termo, de certa forma, mais novo, já do ano passado para cá, reconhecido pelo Conselho Federal de Enfermagem, que vai endossando cada vez mais a potencialidade do profissional enfermeiro junto com o técnico de enfermagem na atuação pré-hospitalar. Então, essa característica de ter uma dupla, né, um enfermeiro com o técnico, isso faz um diferencial na abordagem, no atendimento, com a agilidade da moto, com o tipo de moto que permite acessar esse local. E, num tempo para cá, com o amadurecimento do serviço, hoje a gente faz a capacitação com recurso próprio. Então, a gente já tivemos 5 cursos, né, a gente chama de curso de operação com motolâncias, exatamente para atender essa nossa realidade. Tanto da pilotagem, que muitas vezes a gente precisa dar para eles, né, essa habilidade mais específica. Uma coisa é de pilotar a sua moto na sua vida social, vida pessoal. Outra coisa é usar a moto como um veículo de trabalho, num serviço de urgência e emergência, com legislações, com uma série de questões. Então, todo um preparo é um profissional bem diferenciado. Inclusive, né? todos os pilotos de motos também são condutores de veículo de emergência. Exatamente. É um uma currículo certificação diferente. É um currículo Certificado. diferenciado. E além, falamos em recurso intermediário, nós já iniciamos a implantação aí da ambulância de suporte intermediário, também seguindo essa premissa de um recurso a maior para atendimento à população. Legal. Isso requer muito treinamento. É você moldar o profissional. Como o Henrique falou, hoje nós temos 15 duplas, são 30 motos em operação, pulverizadas por toda a capital. Desde o recurso humano que tem que ser capacitado, eles têm instrução de off-road, eles fazem um treinamento similar aos que vem dos treinamentos militares, todas aquelas pistas com obstáculos. E aí tem toda a questão logística também de jaqueta, colete, coturno de PPI motociclista. específico, funcional. É tudo muito específico. É bastante interessante. É uma complexidade muito interessante de ser entendida, né? Para fazer funcionar. Com certeza. Muito bom. Agora, o SAMU já está presente em todos os 92 municípios do estado.
Como que isso facilitou a vida do cidadão para vocês? Qual a importância dessa entrega? Olha, aqui na capital, nós tivemos a renovação da nossa frota também, isso é muito importante, isso faz uma diferença. Não adianta todo esse recurso, esse investimento em recurso humano, no nosso parque tecnológico, se você não tem o objeto que é o transportador da atividade fim, que é o veículo. Claro. Isso é muito importante. E além da capital, o Estado também entregou 242 veículos. Se eu não me engano, nesses 92 municípios... SAMU 100%. SAMU 100%. E além da entrega de veículos, também existe um incentivo para os municípios que ainda não possuem SAMU no Estado, que é o custeio, que é a outra parte importante para o custeio de recursos humanos, insumos. Isso é muito importante. Enquanto programa criado pelo Ministério da Saúde, eu acho que assim, é um modelo isso que o governo do Estado está fazendo de realmente fortalecer o SAMU em todo o estado do Rio de Janeiro. Claro. De grande relevância na prestação de serviço, cuidado e atenção com a população. Legal. Agora uma dica para os nossos ouvintes. O que não pode faltar no kit de primeiros socorros para eles terem em casa, assim? Essas perguntas são bastante recorrentes, né? Existem muitos mitos, a gente sempre que tem a oportunidade, e o SAMU acaba fazendo isso também a nível social, né, nas comunidades mais próximas, que é essa questão informativa. Existem projetos que são desenvolvidos de aproximação com o cidadão para compartilhar essas informações, desmistificar algumas coisas, né? O kit de primeiros socorros funcional, né? Primeiramente, ele parte de um princípio de proteção de quem vai pensar em prestar aquele atendimento. É importante ele ser minimamente treinado, né, para realizar algumas ações, mas a gente pode pensar em luvas, né, chamamos de luvas de procedimento, são luvas de látex, né, uma quantidade de gás, algumas ataduras, coisas do dia a dia ali. E o principal é saber até o que não fazer. Né? Por exemplo, não estourar bolha na queimadura, que é uma coisa antiga, não puxar língua de ninguém na rua. Enfim, seria um podcast só de... O que não fazer. Só de orientações, talvez seja até interessante, mas pode começar a pensar assim. Com A certeza. ideia é interessante. E além do recurso do que seria esse kit de primeiros socorros, eu acho, já que o Henrique deu a ideia aí de um próximo podcast sobre o que não fazer. Convidado já. Estimular também a questão da educação. Sim. Porque às vezes com o mínimo e com a orientação básica, Verdade. você evita a morte de um indivíduo. Seja numa situação de engasgo, numa situação de contenção Exatamente. de uma hemorragia com um treinamento apropriado. Sim. Que inclusive alguma dessas situações, o nosso médico regulador, ele identifica a necessidade do envio da viatura, ele solicita o envio da viatura e ele dá orientações via telefone para o solicitante, alguém com condições na cena, no local, de realizar algumas ações simples como do desengaje, principalmente, que é uma situação crítica e que precisa de uma ação rápida ali. Então, a gente também faz Às isso, vezes né? não dá tempo nem de chamar o SAMU. A gente empenha a viatura, o recurso vai, mas uma orientação via telefônica acontece também. Então, nossos profissionais, ou um supervisor de enfermagem que entra nesse processo, que também atua na central de regulação, um dos profissionais que ali estão, o próprio médico regulador, ele se compromete com isso também, né? Que faz toda a diferença. Falando em desengasgo, André, vou deixar uma dica aqui para os ouvintes. Segue lá a gente no Instagram, GovRJ, e tem um vídeo bem legal de um tutorial que a gente fez lá de Muito bom. desengasgo. Tá com mais de 4 milhões. Viralizou muito, mais de 4 milhões de views e muita gente nos comentários falando que através do vídeo e através da manobra, né, Isso. conseguiu salvar vidas e salvou um parente, salvou São um informações amigo. simples, não precisa de material, nada muito sofisticado, é só entender, conhecer um pouco. Teve governos de outros estados postando o mesmo tutorial. Repostando. Postou, de tanto Legal. sucesso que Bacana. fez. Bem legal. Agora, para terminar, gente, imagino que vocês tenham várias histórias interessantes sobre resgates, vidas salvas. Tem alguma que marcou vocês aí para contar pra gente? A gente vinha conversando, né, se preparando aí, pensando. Cada um tem uma história, Imagino que tem uma vários, história né? que tocou mais pessoal. Mas eu acho uma coisa, uma história que aconteceu que representa muito, que é o Nesse momento nosso, espírito né, do SAMU, nesse SAMU. momento nosso de crescimento. A própria
SAMU ele praticamente foi reconstruído num período curto de tempo depois que o governo do estado assumiu a gestão dele através da Fundação Estadual de Saúde. E envolve a todos nós foi a situação da tragédia em Petrópolis. Assim, foi uma situação muito marcante. Na noite, no dia em que aconteceu aquilo, às 0 horas, seguiram 5 ambulâncias aqui do Centro de Comando e Controle, por determinação do coordenador geral, do secretário à época. E no dia seguinte, nós tivemos a oportunidade de seguir para lá. Foi assim, um cenário bem assustador. Já passei por cenários assustadores em outros estados, tragédia de Branquinha, Alagoas. Mas assim, Petrópolis foi uma coisa muito assustadora, muitos corpos pela... E a moto foi... E aí, em algum momento, nós Diferencial. vimos que o principal problema ali, além da falta total de recursos, era o deslocamento. E aí, com a autorização do nosso coordenador geral, o Coronel Sarmento, nós levamos de início 4 motos. No final, nós já tínhamos 8 motos lá, 4 duplas. E foi assim bem interessante. Além de compormos veículos intermediários, apesar de não ser o nosso padrão, nós compomos viaturas intermediárias apoiando o SAMU lá regional. E foi bem interessante porque assim, nós tivemos a oportunidade de chegar em locais onde ninguém chegou. Todo o foco do atendimento era naquela região ali dos deslizamentos, né? serviço de resgate e até por acionamento dos populares. Olha, vocês são da onde? Eu tô com um familiar meu preso atrás de uma barreira. E aí você vê que na hora do caos, as forças se integram. Nós localizamos alguns moradores no alto de um morro. Há 3 dias nenhum recurso chegava lá, sem luz, sem água. Crianças portadoras de necessidades especiais que já não tinham mais alimento, mais fraldas. E aí aquele trabalho de comunicação, um dos colegas, o Alex, enfermeiro motolância, acionou uma equipe até da polícia militar com uma retroescavadeira e assim, parece que naquele caos você leva a solução para a necessidade imediata daquelas pessoas ali. Dava uma esperança, né? E assim, foi muito bastante marcante significativo. também o envolvimento da equipe. Quando as pessoas falam em SAMU, como nós dissemos, nós hoje estamos aqui na função de gerente, mas nós já vivemos isso desde o início. É o espírito de corpo da nossa equipe. Nós, quando fomos para Petrópolis, nós tínhamos mais voluntários até que a necessidade. Legal. Nessa hora ninguém pensa em remuneração, o que eu vou ganhar com isso é o orgulho de vestir essa coisinha com esse emblema aqui e as pessoas dão conta. E lá todo mundo é um pelo outro em prol de quem precisa. Isso é o mais gratificante de tudo. Poxa, que legal. Muito bom, muito bom. Faz toda a diferença, né? Para a população, Faz para quem é sim. atendido. Henrique esteve lá também, lado a lado, no dia a dia. Isso faz toda a diferença. Tivemos aqui com o Ricardo Mangabeira, gerente de enfermagem, e José Henrique Marques Neto, gerente do NEP. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Obrigado. Te agradece a oportunidade e vamos juntos. Vamos voltar então para fazer o Vamos mais fazer um isso aí. episódio. Com certeza. Então é isso, né, Sueli? Lembrando que o número do SAMU é 192. E antes de encerrar aquele recadinho, se inscreva no canal, clique no sininho e siga a gente nas redes sociais GovRJ. É isso, André? Partiu? Partiu, Suelen. Tchau, Até tchau. semana que vem. GovCast RJ. GovCast RJ.